Boa noite, galera. A casa de chá está aberta. Sejam todos muito bem-vindos com o seu trio de alpinistas favorito. Por que o layout não está atualizado? Porque eu não consegui tempo para atualizar o layout, gente. Desculpa. A vida adulta é assim, a gente faz o possível. Eu tinha que escolher entre atualizar o layout ou fazer uma música nova para esse episódio. Eu pensei, eu vou fazer uma música, porque a música pelo menos eu sei que consigo fazer e vai sair. O layout eu não consigo dar certeza, então deixa eu focar no que eu sei pra coisa não dar errado. Eu tô aqui comendo amendoim, bebendo um chá hidrolisado de H2O, pra quem tá indo ver água mesmo, tá? Quem esteve aqui em maio acompanhou o início da escalada dos nossos alpinistas, mas esse não é o primeiro grupo de alpinistas, é o segundo grupo de alpinistas, né? Então, essa é a segunda temporada do segundo grupo de alpinistas. Então, quem acompanhou lá em maio sabe que eles passaram o Canhão Dourado. E para quem conhece o Celeste, sabe o que vai acontecer adiante. Vamos relembrar nossos queridos jogadores e seus respectivos personagens. Na ordem do layout, então, Luber, você começa. Então, se ele caiu, a gente vai pro próximo. Então, Squadrani. Boa noite, eu sou Squadrani. Tô jogando como Roberto. Vou relembrar aqui um pouquinho. Ele é um senhor de meia idade que tá buscando na Montanha Celeste um contato com sua filha que infelizmente faleceu. É isso. E eu faço live às vezes. E faço algumas speedruns de Celeste. E é isso. E jogo mal de Overwatch. No Overwatch. Fala que joga mal, mas tá no ouro. Não, tô no prato. Quase cai. Deixa abaixo. Tava no ouro. Deixa abaixo. Tava no ouro. Quando eu vi, tava no ouro. É o que importa. É o que importa. Então, seguindo aí, Slyshep. Prazer, boa noite. Sou Slyshep, como o Pedra já disse. Eu estou controlando o Bezalel nessa sessão. E o Bezalel tá aí atrás do seu sentido, né? Tá um pouco perdido na vida. Avança assim. E ele tá esperando aí pra ver se ele encontra o sentido que ele tá procurando tanto. E parece que tá no caminho. E fora a sessão, né? O RPG, eu também faço live. Hoje não tô fazendo, não tô transmitindo RPG porque eu tô bem cansado e daqui eu já vou direto pra cama, mas também faço livezinha aqui na Twitch, mesmo nome aí, Slyshep. Só isso. Faz o seguinte, então se apresenta aí, tá? Eu pulei você, né? Deixei o esquadrão de Slyshep, então se apresenta aí, fala do Cido. E aí enquanto a gente relembra aqui o que aconteceu, você vai dando uma ajeitada aí no cabo. O Cido é um cara perturbado com as coisas que aconteceram na vida dele, ele tem pânico de tecnologia. Por vários motivos ele ingressou na viagem. Um deles por medo de encarar as coisas da vida dele. E o objetivo dele é superar tudo e entender o que acontece, né? Ele acredita que lá em cima ele vai estar seguro, sem interferência dessas grandes corporações e tal, e acredita que depois de saída ele vai ser forte o suficiente para encarar o mundo. No começo da viagem talvez ele não pensasse isso, mas agora ele já está encarando como um processo de força, sabe? Como se ele fosse voltar de lá, se ele voltar, mais forte. É isso aí. O aparecido dele é Cido, ele conheceu os maninhos e tá nessa. Acho que é isso aí. Eu tenho que fazer Já quase deu sumiço no celular de um dos manos e estamos na expectativa aí de não precisar fazer isso de novo. Uma coisa que eu não combinei com vocês, mas vocês já podem pensar para a próxima sessão, é sobre avanço, tá? Então, devido à campanha anterior, vocês têm um avanço. E aí, um avanço permite vocês a reduzir desvantagens, comprar novas vantagens ou obter novas perícias. Pode até mesmo melhorar um atributo, tá? Mas aí hoje durante a sessão acho que vai ficar mais difícil, mas
já pode pensar para a próxima sessão qual avanço vocês vão obter, tá? Ou se vocês tiverem alguma ideia mais ou menos do que vocês querem melhorar ou reduzir desvantagem, já pode ir pensando nesse meio tempo. Eu vou aceitar aqui, tá? Mesmo que beneficie a situação naquele momento. Fazer o resumo do que aconteceu na temporada passada, tá? Ponto de destaque 1. Durante a travessia da ponte para chegar na cidade abandonada, o Aparecido, numa demonstração de vigor inabalável, ele cruza a ponte dependente dos ventos que poderiam derrubar pessoas da ponte. Durante a exploração deles na cidade abandonada, o Aparecido quase se acidenta, porém o Bezalel, no ato sobrenatural de força, consegue puxar o Aparecido, que quase caiu no buraco, puxar o Aparecido de volta para a segurança antes que ele consiga se machucar, antes que algo pior aconteça a ele. Então, o Roberto ele perdeu a foto, né? E aí o Bezalel e a gente tava lá pra, tipo, pegar. E aí foi a primeira vez que, no meu caso, o cabelo ficou azul, mas no caso do Bezalel, o cabelo dele fica azul nessa hora, né? Exatamente. Isso. Ele pega, ele puxei arremessa a gente pra cima. E aí teve também o lance do amuleto. Foi nessa hora que... Foi porque a gente entrou nesse prédio que a gente acabou entrando no próximo e pegando o amuleto. Então, o Roberto encontra um pingente com uma pedra que é uma granada. Não é a granada de explodir, gente. É a pedra preciosa da granada. Com calma, tá? E quando ele tá usando granada, quando ele tá usando esse pingente de granada, né? Ele consegue enxergar quase como se tivesse em uma outra dimensão, em um outro período, sabe? Consegue enxergar no mesmo lugar, mas em um momento, um espaço diferente. Aqui é com a temporada passada, sabe que mais ou menos o que está acontecendo com isso, né? É que a gente achou que espírito, tanto é que o Cid ainda acredita que tem alguma coisa a ver com espíritos. Ele tá perdido num lancezinho de ideia de que são tempos diferentes, mas o Roberto ele sabe basicamente o que é, né? Porque ele conseguiu desvendar o bagulho no final. Antes da gente entrar no bonde, ele conseguiu assimilar qual que é a parada. Pelo que estava acontecendo, pelo como rola a interação, ele conseguiu... O Roberto tem a noção do que é o pingente de granada, tá? Mas antes disso teve o espelho. Teve um espelho no outro site, que eu não sei como é que tá a tradução em português, né? Mas que é um ponto de parada antigo da galera que escala a montanha. Então eles tiveram um primeiro contato, né? Com um lado mais... A gente teve o primeiro contato com o luto, o gostoso e o nada. Tipo, porque o pai tava com a filha e ele entrou nesse processo. O Bezalel ele ficou se vendo no ápice da sua força e o Cid nem conseguiu se ver no espelho, né? Você estava preocupado com outra coisa que ele não conseguia se enxergar no espelho. Após isso, eles foram para o hotel, pro resort de Celeste, conheceram o Shiroshiro e dentro do resort foi o momento que o Roberto despertou a sua habilidade sobrenatural também, uma habilidade muito similar à da Madeline de velocidade. Juntos eles ajudaram a fazer uma faxina no hotel, tá? E após fazer a faxina no hotel e comer no McDonald's que tem no hotel, agora colocamos um McDonald's no hotel. A gente só entrou no hotel por causa do McDonald's. Exatamente. O fato foi que quando falaram McDonald's virou objetivo o hotel. Comeram lá o McDonald's, tá, do hotel. Passaram pro Vale Dourado, pro Vale Dourado? Ridge? Cordilheira. Cordilheira, talvez, né? Seja melhor. Cordilheira Dourada. Terminaram de cruzar a Cordilheira Dourada depois de passar pelos maus bocados. E agora estão de frente para o Templo dos Espelhos. Vocês saem
teleférico, bondinho, como se preferir chamar, né? E a primeira visão de vocês é justamente um lugar meio cavernoso, quase como se fosse não exatamente uma caverna, ou talvez uma caverna, não sei definir exatamente, uma mesclagem entre caverna e casa e edifício misterioso, né? Erguido ali, ou é difícil se ele foi erguido ou se ele foi esculpido ali dentro da própria montanha, mais provavelmente esculpido dentro da montanha. E a própria entrada dele chama atenção, porque apesar da parede estar um pouco gasta aqui, né, nesse início, e então o piso, né, é de pedra polida, não é aquela pedra, aquela trilha batida que vocês estavam quando estavam subindo a montanha. Tem umas esculturas como se tivessem umas estalactites saindo assim do chão, e essas coisas elas levam para a entrada daquele lugar ali que parece esculpido dentro na pedra, e é escuro para dentro. A luz do sol, ainda tem algum sol ali, a luz do sol ilumina ali do lado de fora, mas é coberta, e rapidamente a luz do sol se perde lá dentro e é muito difícil de ver o que quer que tenha. Mas apesar de tudo, parece que tudo foi esculpido com muito cuidado. A gente tem alguma lanterna? Eu não lembro agora. Você tem seus celulares. Vou clicar aí pro Cida. Oi, Eu falo pro Cida, então. Nossa, meu celular foi no carro. Eu lembro. eu trouxe umas Você tem lanternas botado no aqui. Ah, você tem lanterna? Eu vim preparado pra subir a montanha. Posso rolar pra ver se então. descola uma lanterna aí? Pode. Eu nem sei o que eu colocaria aqui pra você rolar. Você pode me dar de graça, não tem duro. Eu acho que faz Eu fui sentido. espontâneo quando eu disse eu tenho umas lanternas Eu acho que aqui. faz sentido. Eu acho que faz sentido você ter uma lanterna, tá? Apesar de tudo. O Cida não tem celular, mas ele tem uma lanterna porque vai saber se ia precisar de uma durante a noite, né? Deixa meu frenesi pro próximo jogo. Esse é o primeiro dom. Eu pego a lanterna, ligo e entrego pro Roberto. São quantas lanternas? Aí o mestre decide. Você tem uma lanterna, você não imaginava que você ia achar mais gente aí. Beleza. Justo. Roberto, aquilo tá chamando muito a sua atenção, cara. Enquanto ele estiver iluminando, eu quero. Vocês vão entrar mesmo? Já decidiu que vão entrar? Não tem certo, não tem como. Não é como se a gente tivesse. Nossa, vamos pegar a trilha aqui do lado. Eu tô aqui. Quando ele estiver iluminando, eu quero focar, quero prestar uma atenção no que ele estiver passando, sabe? Com medo de perder alguma coisa e tal. Então, já que vocês decidiram entrar, então o Roberto tá indo na frente com a lanterna, né? Roberto, tá indo na frente, né? A entrada, ela é um pouco sinuosa. É difícil de você andar por ali. Não dá pra dizer exatamente por que tá daquele jeito. Mas essa entrada a princípio parece reta, né? Então você não tem muito para onde cuidar, a sua lanterna vai iluminando e obviamente tá muito escuro, você consegue chegar pouco mais de um palmo frente do nariz, além do que a lanterna tá cobrindo, e muitas vezes a lanterna dá em paredes, você tem que dar uma olhada assim, pesquisando para qual lado você tem que seguir depois daquele determinado momento. As aberturas não são polidas, né? Então é uma coisa bem angular. Então, você tem que dar uma procurada, ver aquele parede como se fosse a princípio um fim. Você tem que procurar se é para a esquerda ou se é para a direita. Ou, às vezes a curva é esquerda direita logo em seguida. Uma sensação meio claustrofóbica assim, que mal dá mais ou menos para uma pessoa passar. E às vezes vocês têm que se abaixar para conseguir
passar direito, senão vocês vão bater a cabeça. Até que vocês chegam numa área mais aberta. Parece que tem um monte de coisas ancestrais, né? Não necessariamente dispositivos, mas as colunas que sustentam esse salão enorme, né? Elas são extremamente esculpidas com diversos desenhos, diversos detalhes. Detalhes até um pouco meio macabros, meio auspiciosos. Tem um pé direito bem alto, né? Então é difícil de ver o teto, mesmo quando se aponta o faixa de luz, ele ilumina alguma coisa, mas não dá para ter muita noção do que está por ali. E espalhado no lugar, tal, tem muitas coisas que parecem ter sido utilizadas ali no passado, talvez, mas mesa, cadeira, um banquinho de pedra e tal, algumas estátuas. Difícil dizer se é de alguma divindade ou se é de alguma criatura. Algumas talvez se pareçam com pessoas. Conforme você vai apontando a luz, né? A lanterna, você vê a luz refletindo em alguns pontos, que acaba iluminando outro lugar, que dá para vocês três, dá a entender que é como se tivesse espelhos ali naquele lugar. Só que os espelhos são difíceis de enxergar no meio dessa escuridão. Ei, Roberto, você passou um pouco rápido. E essas estátuas? Você sabe alguma coisa sobre elas? Não conheço, não. Eu olho assim na base pra ver se tem alguma coisa escrita, mas. Se quiser rolar o ocultismo, pode rolar. Qualquer um ou só eles que podem? Todo mundo pode rolar o ocultismo. Quem não tiver tem que rolar destreinado. Destreinado, né? Vou rolar destreinado também. Ele é especializado nesse tipo de coisa, né? Ele é teoricamente mais especializado de vocês. Lembrando a vocês que, deixa eu ver se vocês estão com seus 3 Bens aqui. Vocês não estão com um Ben a menos. Deixa eu botar o Ben aqui do. Deixa eu acertar o Ben do Bezalel aqui. Agora tá todo mundo com 3 Bens, tá? Como deveria ser. Então, se quem quiser rerolar o teste, pode consumir um Ben. O Bezalel conseguiu o sucesso crítico. O Bezalel conseguiu, não foi? Bezalel conseguiu aqui, ó. Rolar o Bezalel é sensacional essa rolagem aqui. Coisa de Star Destreinado, Wars. hein? O meu não foi falha crítica. O meu, tipo, tá safe. Então, Cito, pra você, as estátuas, assim, as que tem uns formatos mais obtusos, mais complicados de dizer exatamente, remetem a algum, sei lá, talvez alguma entidade anciã que algum povo venerava no passado. Talvez pode ser um esquimol ou algum povo indígena, mas uma entidade anciã venerada no passado, tá? Roberto, pra você é parecido, tá? Só que você tem uma noção de que essa entidade, pelos livros que você leu, tá? Pela pesquisa que você fez, essa entidade se manifestava muito nos sonhos das pessoas, ou no inconsciente das pessoas, quando elas não necessariamente quando estavam dormindo, mas quando elas estavam em algum momento de transe ou de consciência. Eram relatos daquelas pessoas que viam aquele tipo de forma horrenda ou cósmica, ou difícil de definir, né, com tentáculos, mais de um olho, e todo aquele tipo de forma pra galera que jogou Doors no Roblox. Bezalel, cara, por alguma razão, você olha para aquelas estátuas e tal, você sente que talvez você já tivesse visto uma dessas criaturas em um dos seus sonhos ou pesadelos. Isso é bom mesmo. Ou pesadelos. E as estátuas, às vezes você olha para elas assim, as que têm formas mais humanoides, te remetem talvez a alguém do seu passado. Quase como se a própria pedra tivesse mudado de forma por um momento, talvez quando seus olhos passaram, e tomasse a forma de um antepassado seu. Mas como tá escuro e a lanterna passou, é difícil de ter certeza. Mas
a sua sensação é bem nesse sentido. Como se a própria pedra estivesse se moldando conforme você olha para ela. Mas, pelo que tu falou, o Cido só passou o Roberto. O Roberto só passou a lanterna, né? Ou ele tá mirando na... Eu imagino que no primeiro momento ele passou a lanterna ao redor para ver o que tinha por ali. Okay. Eu dou uma nesse leve... momento ele não tô colocando assim, não tá focando em nada em específico, até que vocês peçam, até que ele mesmo declare que vai focar em alguma coisa específica. Eu seguro meio que no pulso dele, né? Mas sem forçar, eu falo, não, volta ali. Aí eu peço pra voltar pra estátua que eu senti que me remeteu a alguém. Eu dou um tempo pra ele. Já que ele quer. Não, eu segurei só no teu pulso pra você virar mesmo. Eu não tirei da tua mão, não. Ah, tá. Tipo, me empresta aqui, mas eu não vou tomar a lanterna de você, tá ligado? Continua, pode continuar. Você pode resistir se você quiser, eu acho. Eu quero uma mãozinha, mas eu não quero a lanterna. Aí fica a seu critério, Roberto. Você pode resistir à pegada da mão dele, ou você pode simplesmente... Ok, não sei ele focar, vou focar nisso. Tem Não, certeza? foco normal. Foco. Eu vou virar Super Saiyajin dele, assim, cuidado. Não, eu foco onde ele quer. Normalmente. Tira. Deixa eu aproveitar a pausa. O Cido ele vai tentar mexer na parte de baixo da estátua, no chão, se tem pedras fazendo um círculo para oferenda, se tem cumbucas, sabe? Tentar dar uma olhada ali, dar uma checada nesse espaço. Mas a mesma para qual o Roberto apontou? Eu vou tentar seguir na lanterna. Eu vou tentar usar pouca iluminação, sabe? Uhum. Pra não ficar porque você falou que tá um breu sobrenatural, né? A lanterna não tá iluminando o suficiente, ela tá iluminando só bem É focado. quase sobrenatural. Conforme os olhos de vocês vão se acostumando à falta de luz, a pupila vai dilatando, dá pra conseguir enxergar as formas no escuro. Mas não dá pra perceber muito detalhes das formas. Então é isso, eu vou ver se tem essas coisas que parecem de oferenda, ou que o Cido tá ligado que pode ser alguma coisa de oferenda, e se tiver eu peço pra ele iluminar ali, pra gente checar. Roberto e Bezalel, quando o Roberto aponta ali, a forma da estátua, meu Deus do céu, tem a moto. A estátua, né? Eu ia botar a moto agora, mas não. A estátua que antes você imaginava que tinha uma forma específica. Que moto é essa, né? Pô, pior que eu não sei nem se saiu do meu que passou. Eu acho que foi do meu, nem vi. Vamos lá. Ela dando um grau do lado de fora da caverna. Ela fica numa forma fixa, né? Que parece mais uma senhora idosa, tá? Então a silhueta assim, mas numa senhora idosa dá pra imaginar como se tivesse colocado algumas rugas ali e tal, mas o rosto não é muito bem definido. Dá pra ter uma noção de onde colocaria os olhos, a boca e tal. Tem como se fosse um cabelo assim um pouco mais grinhado, todo esculpido e tal, mas a pedra parece estática. Não tá se movendo, não tá se transformando. Parece proposital essa forma de transição, essa forma que não tá muito bem definida, ou parece que foi tipo um desgaste do tempo, ou coisa do tipo? Parece proposital, parece que foi feita pra ser daquele jeito. Outra coisa, todos os pontos que a gente vem passando, a ponte, o hotel, a entrada do hotel, né, a cabine, todos eles parecem restaurados ou trabalhados, limpos de alguma maneira. Essa caverna, por mais que ela seja rústica, ela parece trabalhada ela toda, ela parece ser esculpida ela toda. Sim. Essas estátuas, elas parecem que tiveram manutenção também? Ela parece que, tipo... Ela parece
não teletemação, mas ela parece ter resistido às intempéries, talvez por estar dentro da caverna. Dentro da caverna. Beleza. Então, vocês não sentem nem muita umidade no ar assim, pudesse corroer a estátua. Bem, se não fosse essa escuridão, aqui seria um lugar bem confortável até. E eu encontrei Tem alguma coisa de oferenda na frente da estátua? Por enquanto você não. Você não tá. Você tá andando na direção da estátua, Cido. Mas. Você parece andar e. Parece que você nunca chega na estátua, né? É quase como se tivesse alguma força. E em determinado momento você começa a sentir como se tivesse alguma força te empurrando pra trás conforme você anda. Ei, retiro o que eu disse. É como. Parece que eu tô brincando com areia movediça, sabe? Eu tô sendo atraído pra trás. Faz um tempo já que eu deixei vocês e eu ainda continuo no mesmo lugar. Vocês estão escutando a voz do Cido, mas enquanto vocês estão apontando a lanterna por cima, dá pra ver mais ou menos, dá pra ter mais ou menos noção de onde está a silhueta do Cido. É difícil de vê-lo. Meu Deus. Mas só pra constar, tipo, quando ele virou a câmera lá, tu deu a descrição, eu ainda senti aquela sensação de conhecer ou ter alguma relação? Não, parece... Como não tem um rosto bem definido, tu não consegue dizer se era alguém. Ah, entendi. Era só o formato mesmo, a forma que tava lá que me deu essa lembrança. Pra você, é como se aquela forma que você... Quando você apontou a lanterna, aquela forma ali não foi a mesma que você viu quando passou a lanterna pela primeira vez. Eu vou comentar mesmo. Nossa, que estranho. Eu jurava que eu vi um rosto familiar. Essa montanha tá deixando a gente maluco. Enquanto eu falo isso, eu já olho pro Cido assim, vejo só a silhueta dele, né? Que já tá escuro, né? A distância dele. Já? Tá escuro, Ouço. sim. Tá escuro, sim. Fala. Tem a luz da lanterna, ela bate e vai se difundindo, mas ainda é uma penumbra muito grande, né? Onde tá o faz luz da lanterna, a visão é boa, mas fora, ao redor, é um breu quase claustrofóbico. Show. Então eu vou falar pro Roberto, mira no Cido, senão daqui a pouco a gente vai perder ele de vista. Então, eu tô mirando nele, e eu falo com ele, cara, ele tá empurrando ele pra fora do Cara, você... coisa ou pra dentro? É como se tivesse sendo levado pra vocês, João. Exatamente. Eu tô andando pra É como se ele frente. tava tentando seguir na direção, né? Da estátua. E ele tivesse... Pra vocês, Roberto e Bezalel, parece que ele tá ficando menor, como se ele estivesse se distanciando e a estátua estivesse muito longe. Tá? Mas pra você, Cido, é como se estivesse te empurrando pra trás, tá? Então a sensação que vocês têm é diferente. E o que parece pro Bezalel e pro Roberto é que se eles deixarem, o Cido vai embora e eu vou perder o Cido. Eu talvez perca o Cido aí. Eu descrevo a sensação que eu tô sentindo pra eles. Eu sinto como se eu estivesse sendo levado pra vocês de volta. Eu caminho e não saio do lugar. É como se tivesse alguma força não deixando eu passar. Isso você tá gritando pra eles. Isso. Tô gritando pra eles. Já viram aquela piada que o Coringa conta pro Batman? Ilumina o chão aqui pra mim. Vocês estão escutando o Cido, mas quanto mais ele fala, mais a voz dele parece distante. Então, na primeira vez que ele falou, parecia até audível e tal. Na segunda, agora, parece que ele tá ainda mais distante. Ei! Faz uma estrada de luz pra mim! Ilumina o meu pé! Eu vou olhar bom, pro Roberto e falar, tô ficando louco mesmo. É só Confirmado. eu tento iluminar o pé dele. Só um adendo pro copo do Adriano do McDonald's do Tava hotel.
Então, eu coloquei pra dar uma zoada por causa do McDonald's. Aí eu peguei o copo pra na hora que a gente falasse do McDonald's. Eu bebi, aí não rolou, que ninguém viu. Aí eu falei, beleza, eu só tô terminando de beber o refrigerante de foco agora. Deixa eu Ah, ver, eu você vai botar o ilumino copo no os seu pés. pé? É isso mesmo? Oi? Você vai botar o copo no seu pé, tipo... Não saquei. Não, o copo- O copo foi só uma piada que apareceu do nada e eu perdi. Não, Uhum. o copo Não, ele tá piada é lá bebendo alguma atrás. coisa. É que eu tava tomando refrigerante no. Aí, entendeu? E aí a gente tinha falado do McDonald's. Foi só isso aí. Ok, né? Mas então... Vocês iluminam o pé do Cid e tal. Pra você, Roberto e Bezalel, vocês têm que olhar e ir mirando assim, né? Como se ele estivesse andando pra frente. A não ser que vocês comecem a andar pra frente dele. Precisa continuar mirando, né? Mas tem que mirar. Pra você, Cido, parece que eles estão mirando no mesmo lugar. Tal, a não ser que você tenha parado de andar. Se parar de andar é outra coisa. Se você continua Não, eu tentando quero andar, ver qual é a sensação com ele iluminando meu pé agora. é a mesma, tá ligado? Então eu Tem paro. luz. Se ele iluminou, eu consigo ver luz um pouco depois do meu pé. E eu continuo parecendo que não tô caminhando pra mim, Sim. né? Porque eles estão vendo outra coisa. Eu paro e espero eles. Porque a intenção foi o quê? Eu quebrando esse rastro de escuridão, talvez se eu fizesse essa estrada de luz, esse caminho de luz, eu conseguisse avançar com menos desconforto. Uhum. Se ainda tá do mesmo jeito, eu espero eles. Vocês veem que o Cido parou de se mover, tá? E a silhueta do Cido começa a ficar maior, como se ele estivesse se aproximando de vocês. Parado. Parado. Porque a silhueta dele tá aumentando. Quase como se estivesse chegando mais próximo de vocês. Antes ele estava distante, tá? E agora mesmo parado, ele tá se aproximando de vocês até um determinado ponto, assim, que ele tá... Deixa eu pensar aqui numa distância. É tipo Estava quando a gente tá jogando que a gente muda o campo de visão, que fica mais longe, mais perto. É isso? Pior, É. pobre. Eu tô tentando pensar numa referência de Celeste, assim, mais ou menos, né? Agora é quase como se ele tivesse no... Talvez, tipo... Se tá no início de uma cena, ele tá no final da cena, tá ligado? Então tem dá pra ver que tem um pouco de caminho ali até ele e tal. Vai ver se aproximando agora parece ter um pouco de caminho até ele. E ele tá ali, então ele tá menor, mas não tá tão pequeno quanto tava antes. E pra mim eu continuo Então, sendo afastado. Nisso que eu tô falando, que ele tá pequeno, né? O que eu também quero acrescentar, que talvez não esteja visualizando, é que vocês estão quase como se estivesse mais alto, né? Quando ele tivesse ter descido um pouco, descido algumas escadas, assim, tipo, né? Pra conseguir se aproximar da estátua. Entendi. Tá tipo um declive. Uhum. Ah, tá. Você que tava indo reto. Acho Mas melhor sim, a gente prosseguir. Não Eu- tá dando certo a gente ficar aqui. Continuar Ah, no eu mesmo sigo caminho pra- que tu tava ou outro? Eu só vejo esse caminho. Quer dizer, não vejo. É. É. Eu vou dar uma de maluco, tipo, aproveitar que o Roberto tá iluminando naquela direção e a gente teve aquela sensação de que ele mesmo parado tá parecendo se aproximar. Eu vou passar por ele correndo. Correndo? Ele foi andando, eu vou passar por ele correndo. Ele vai dar um buster na perna dele, vai dar um. Caraca. Só ele, realmente, tipo, ele foi andando e eu vou passar correndo. Você vai passar por ele correndo. Vou. Isso. Seguindo o mesmo caminho, correndo. Então você, Cido e Roberto, vocês veem o Bezalel disparando na frente, assim, né? Então ele passa, aí, se o Roberto não acompanhar, você vai ver ele passando pelo faixa de luz do Cido, tal. E Cido, você vê ele passando, e agora ele parece estar mergulhando numa escuridão, não como se ele estivesse chegando na estátua, é quase como se ele estivesse mergulhando em uma caverna, tá ligado?
Mas é Como se o escuro estivesse abraçando ele. como se a escuridão fosse abraçá-lo. O Cido queria prestar atenção numa coisa quando ele veio e eu percebi que ele estava vindo rápido. Eu quero ver como que é o eco dos passos dele. Como que esses ecos vão soar. Se eles soam naturalmente, como eco, se não tem som nenhum. Tem qual som. que é... Os passos têm som. E quanto mais ele corre, mais distante parece estar. Tá? Então, Mesmo ele se ficou aproximando de mim. bastante. Depois que ele passa de você, né? Só depois que ele passa. É como se ele passasse por você e estivesse chegando a algum lugar, mas também não parece se aproximar da estátua, parece ir para um vazio, quando esse escuridão estivesse consumindo. E num determinado momento, Bezalel, você começa a perceber que é quase como se a gravidade estivesse ficando maior, você estivesse ficando mais pesado, então tá mais difícil e você sente alguma coisa, quase como se alguma coisa estivesse tentando te segurar, talvez a própria escuridão estivesse tentando apertar o seu corpo, tá ligado? Você escuta os passos do Bezalel também reduzindo o ritmo. Bezalel! Bezalel! Parece que você tá indo pra outro lugar! Volta! Nesse nível, tipo, eu vou parar de correr. Eu senti essa pressão. Eu ainda consigo ver pelo menos um resquício de luz ainda da lanterna ou já tá um breu completo? Quando você olha pra trás, ainda dá pra ver o Cido. Dá pra ver o parte do luz. É um pouco mais difícil que o Roberto. Você sabe que o Roberto tá apontando a luz, então por isso que você tem noção onde ele tá. Mas é como se ele estivesse realmente distante. E a silhueta da estátua que vocês viram é uma estátua grande pra caramba, então dá pra ver a silhueta mesmo da escuridão, quase como se só tivesse evidência. Parece que tem ainda um universo de distância até ela, tá ligado? Vem cá, e o colar? Ele Você tá comigo, você né? tá com a granada, mas você tá com a granada em volta do pescoço ou não? Não, ele tá na minha mochila. Eu lembro da última vez, eu acho. Não, mas quando foi entrar Então- no montinho você colocou, não foi? Eu tô te dando Não, opção. ele Se tinha você tirado, quiser, ele- se você quiser tá com o colar agora ou tá sem o colar, é opção sua. Não, eu boto. É isso que eu tava pensando aqui. Eu boto o colar, eu pego da mochila e eu coloco o colar. Só pra ver da colé. Só pra ver o que acontece. Roberto! Mais rápido também, vamos tentar ficar juntos. Chamaram, tá? Além de. Enquanto você bota o colar, você escuta o Cido te chamando. E uma coisa que dá pra você fazer com uma mão, né? Colocar o colar e tal. E o que é muito estranho é que quando você coloca o colar, não parece mudar absolutamente nada. A escuridão é a mesma, você não consegue enxergar ninguém, nada. O mesmo deserto que estava antes. Certo. Eu continuo com ele e vou me aproximando do Cito. Pra gente conseguir ir junto pra perto do Bezalel. Eu só vou aproveitar, tipo, ver que eles estão se aproximando. Eu vou continuar, né, parado onde eu tô e eu vou pegar o meu celular, né? A lanterna do meu celular. Eu vou ligar pra ver em volta de mim o que eu tenho aqui próximo. Bezalel, devido à dificuldade, você está sentindo uma dificuldade como se... Não é mais uma gravidade, como se alguma coisa estivesse te pressionando para baixo, como se fossem mãos. Abaixo. Rola força. Força. Ok. É como se fosse uma pressão aquática, ele tá sentindo essa pressão vindo de todos os lados, ou é tipo pra baixo mesmo? Para baixo. Mas não é como se ele... entendi. Então, Bezalel, cara, você sente assim que você tá sendo colocado para baixo, e quase como quem tá, como quem faz um agachamento, tá ligado, segurando um halter, você tipo, meio que levanta a escuridão acima de você, só que você consegue até sentir que você tá tocando alguma coisa, mas você não consegue ver exatamente aquilo que você tá tocando, tá ligado?
e o que você tá tocando não tem muita forma, tá ligado? Ele parece até que você conseguiria apertar como se fosse Algo punhado. palpável. Como se fosse um punhado de. Não, eu não quero usar carne, né? Mas como se fosse uma massa que você pudesse apertar. Ah, Tipo, sei lá, tipo um bolo, tá ligado? Um bolo que você conseguisse apertar assim. Mas é pesado, tenso, como se tivesse caindo em cima de você. É um bolo solado. Exatamente. E você consegue erguer esse tipo de coisa, tá ligado? Besoléu, liga não. Esse é seu treinamento pra virar God 2. Nós tá naquelas câmeras de gravidade. Caraca, ferrou. Eu vou aproveitar isso mesmo, bem falado. Já que, tipo, eu tô sentindo que é palpável, tô sentindo que dá pra ter em pegada isso, eu vou tentar me concentrar e tentar dar um soco potente pra cima. Pra dar um socão. Isso, tentar Show uma de de bola. Mario. Desculpa, achei que a continuação da descrição eu vou dar uma palpada no escuro. Dá um sentido que ele tem pra mim. Sabe? Eu tô É um achando saco que de ela arroz. desse lado. Então, Aqui eu rolaria o que? Força mesmo? você vai rolar a força mesmo. Força mesmo, beleza. Ele consegue ativar a habilidade dele quando ele quer agora, né? Então se ele quiser ficar com o negocinho roxo, ele consegue, né? Ele conseguiu entender da última. Ah, tá. Consegue. Eu sou o único que não Cara. entendeu ainda. Ixi, foi Não. triste. Olha só. O Bezalel é força bruta. É socar, empurrar e tal. O Roberto é velocidade. Correr, deslocar e tal. Do meu resiliência. Você é resiliência. O bagulho bate e você fica, tá ligado? Tanto é que quando os ventos tentarem derrubar, você... Falou. Espera, eu Foda-se, vou vento. gastar vou gastar um Benny pra refazer essa rolagem, pode ser? Só, você pode gastar o Benny para fazer a rolagem, ou você pode usar sua habilidade especial, força instantânea, tá? Que sabe Mas, então, que aí eu você não usei o gasta dado Benny. pra isso. Ah, mas agora é tipo efeito Madeline, só que no seu caso, não é com velocidade, é com força. Tá ligado? Aí você não precisa nem gastar o Benny. Ah, tá. É Eu que eu sou X. usei o dado pra usar o efeito como se fosse da Madeline. Só que aí Eu pensei o que eu tô fazendo? Você não gasta Benny, mas você recebe um de fadiga. Pode ser então, pode ser. A fadiga vai representar isso pra vocês. Então, eu adiciono uma fadiga aqui? Aham. Beleza. Mas ele podia ter rolado o Bane pra não pegar a fadiga, no caso? Mas aí ele não vai ativar a habilidade. Ah, tá. Ele é obrigado a pegar a fadiga quando ele usar a habilidade. Beleza. Porque o gasto de fadiga é como se fosse o consumo do stamina da Madeline, né? Eu só vou pedir pra você rolar e depois adicionar a fadiga, tá? Porque eu acho que quando você rolar com a fadiga, ele vai te dar penalidade. Ah, tá. Beleza. Viu? Te dá a penalidade da fadiga aqui. Então é 10, não é Ok. 9. Tá? Estourou. Tá. Vocês veem o Bezalel? Vai ser estilo Shoryuken mesmo? Com salto e tudo? Ou vai ser só um Sim, pode ser, vai. Com salto girando. salto giratório Shinryuken? Porque é jogador de Ken, né? Não já é jogador de Ryu. Não sabe. Então vocês veem o Bezalel pulando, socando alguma coisa assim e girando. E parece que ele tá socando alguma coisa mesmo, porque a mão dele não vai assim como se não tivesse nada acima dele. Dá pra ver a mão dele parando como se estivesse impactando alguma coisa e jogando alguma coisa pra longe. Do Roberto chegar, que eu fiquei prestando atenção no Roberto pra ele vir, né? E nisso que você fala, antes que você possa falar, Roberto, você vê assim, mais ou menos, como se tivesse uma silhueta escura tivesse sido arremessada na sua direção. Ih, foi mal. Eu tô meio que de costas. Ele né? vem. Queria ver.
Ele vem de cima, assim? Tipo, ele socou pra mim? É porque ele não conseguia ver muito bem pra que direção ele socou. Então, ele socou um negócio. Eu corro pra Falando frente. desse jeito, E talvez, Já que ele tá- a coisa tivesse tido impacto e pulado, ao invés dele tivesse simplesmente voado com um soco dele. Então eu corro pra frente um pouco. Já que ele tá vindo pra mim, então se eu correr pra frente é melhor. Mais garantida de eu esquivar. Rola atletismo. pra mim vai ser muito denso, né? Porque, tipo, eu tô olhando pra ele, eu tava de costas pro Isoléu. Eu vejo ele, de repente, ele vira as costas e sai correndo. Não, ele corre até onde eu entendi, ele vai correr na sua direção, se ele não vira Ah, eu as achei costas. que ele ia pra. Ele vai correr pra lá. frente, então ele vai correr na sua direção. Então, como a coisa Sim. tava vindo na nossa direção, eu achei que ele ia ir pra trás, entendeu? Parece que isso você sente como se estivesse passando por cima de você e fosse chegar no Roberto, né? Eu senti o bagulho? Já dá pra ver como se tivesse a silhueta escura passando por cima de você. Porque o pouco de luz é como se a coisa cobrisse. Sabe? Uma nuvem escura passando por cima de você. Eu corro, chego no E eu Cido. começo a correr. Não, Ah. eu começo a correr junto. Nem sabe, eu parada fiz mais já cai nada. no chão? Quando ela cai no chão, ela. Um caralho. O cara forte tá lá na frente. Cido, rola só atletismo, só pra ver uma coisa. Ih, Só pra ver se eu consigo te foder agora. Ou Ele Opa. consegue. um Bane. Eu Olha acho os que eu não Snake vou Eyes. conseguir. Eu não posso rolar um Bane então, hein, mestre? Nem Belly. Snake Eyes não. Caraca. Cido, você vê o negócio, aquilo te dá um certo pavor e tal, e você vai correr e, tipo, por tentar correr de uma forma meio atabalhoada, você acaba tropeçando, cai rolando e tal, e o Roberto chega a você numa velocidade impressionante, tá ligado? Mas quando você olha assim pros lados, né? Não tem mais aquele facho de luz. E você olha pra baixo assim, é como se tivesse um furo. Tá ligado? Na pedra. E você, através desse furo, você conseguisse ver o reflexo de alguma coisa. Alguma coisa de vidro, talvez. A gente precisa correr. E você, Roberto, você vê o Cido caindo no chão e tal. E você chegou nele, não dá assim, o 100 Bolt, tá ligado? Pum! Rapidamente chegou nele. Ajuda ele a levantar. Logo É depois possível. da queda do Cido, vocês escutam alguma coisa caindo no chão, né? Alguma coisa grande caindo no chão, como se fosse uma pedra grande caindo no chão. E assim que a pedra cai, né? Começa a acender um bocado de tocha. E o salão se ilumina. De repente, aquela estátua que parecia tão distante, ela aparece agora do lado do Bezalel. Tá? O Cido e o Roberto estão relativamente próximos, tá? Estão tipo a um dash da Madeline de distância. Tá? E aí, Cido, você viu o negócio e o Roberto pegou ali pra te ajudar. Mas eu provavelmente tô. O que aconteceu? Eu ouvi. E eu consigo perceber o Roberto ainda ali? O que eu vi no O reflexo? Roberto, cara, você viu como se tivesse algum objeto de vidro ali, né? Talvez alguma lente de alguma coisa. Rola meu surto então? Por eu começar a achar que a caverna tem câmeras e eu tô sendo vigiado? Exatamente. Equilibrado. Eu tipo. Eu caio sentado pra trás, seguro nele. A gente tem que sair daqui. Eles já estão aqui. Os malditos, eles se infiltraram já na montanha.
Eu achei que eles não chegariam tão alto, eu achei que eles não perceberiam isso aqui. Eu tô ouvindo isso? Vocês estão Assim, escutando o surto dele. Rápido, rápido! Vamos! Vamos! E aí eu, tipo, seguro o Roberto. Aí eu, tipo, seguro os ombros dele. Agora, por favor! Vamos sair daqui, rápido! Eles estão atrás de mim! Calma, cara. Eles estão cara, atrás de cara. mim! Eles quem? Eles quem? E eu começo a andar. Rápido! Dá pra Acho que ver, alguma coisa. né? Acho que sobrou alguma bateria. Tem alguma antena com a gente. Não tá mais penumbra, sei lá, nesse sentido, né? É. Começou a acender tochas e tal, então o lugar tá iluminado. É quase como se vocês tivessem ativado um switch e começasse a iluminar o lugar, né? Então, onde vocês estão, né? Tá iluminado, então é uma área grande. A estátua que eu falei, continua como se parecesse uma senhora idosa, parece mais agora porque é como se tivesse uma bengala, tá? Agora dá pra ter mais noção do porquê a idade da estátua. Continua sem rosto e tal, mas ela tá muito mais próxima do que antes estava outrora, né? Parece quase como se tivesse um buraco dimensional ali, sei lá, uma onda gravitacional que não deixasse chegar em perto. E as paredes, dá pra ver agora, tem vários espelhos, tá? Além das tochas que iluminam o lugar, tem vários espelhos com diversos símbolos, alguns olhos. A própria parede tem diversos marcada com diversos desenhos de criaturas amorfas. Esses olhos assim dá ainda mais noção pro Cido de que tem alguma coisa olhando ele. Tem sinal. Tem antenas aqui. Eu tenho que sair. E o Cido, por mais que ele veja os olhos, ele veja essas marcas, para ele é tudo muito superficial. Ele não tem raciocínio para compreender o que ele tá vendo, entendeu? Eu não consigo assimilar e ligar. A única coisa que eu consigo ver são esses técnicos de E com vários monitores olhando por vários ângulos ele. Ele literalmente vê os caras vendo ele por vários lados, sabe? De vários lados diferentes. Isso dentro da cabeça dele. Isso é o que você... Cido, isso é bem o que você vê em cada um dos espelhos. É quase como se os espelhos não fossem espelhos, e sim fossem telas de TV. Mostrando E aí eu, pouco tipo, do que vocês passaram na montanha visto de fora. Tá ligado? eu quero dar uma surtada legal. Quero jogar no dado para definir se eu vou ficar estático de medo ou se eu vou, tipo, demandar de medo. Pode? Pode. Eu achei que fosse só debandar, mas se você quiser rolar o dado pra... Não, eu acho que é coerente. Tipo, eu tô no nível de surto que eu nunca tive antes. Uhum. E aí, tipo, eu me encontro na pior situação mental, eu acho, que, tipo, o Cido pode estar. Então eu acho que talvez ele ficasse paralisado de medo. Mas se você definir que, tipo, ele só vai demandar, que ele só vai tentar correr o mais rápido possível, pra mim é até melhor. Você interpreta. Se você quiser se sentir paralisado, beleza. É porque na primeira você falou que ia sair. Tá, falou que precisava sair. Sim. Então eu imaginei que você fosse debandar. Agora você tá sentindo que você tá mais paralisado. Então, você que decide como é que tá. Se você tá mais Não, vou continuar paralisado, demandando. Vou continuar demandado, então. então, Mas isso, tipo, eu não quero ficar gritando aqui porque motivos óbvios e tal, mas ele tá, tipo, gritando histérico, tá? Ele não tá conseguindo se controlar. Ele, tipo, grita, respira fundo. Vamos! E aí, tipo, ele continua tentando avançar. Não tem mais nada segurando! E Os você... malditos estão aqui! E realmente não tem... A passagem é bem demarcada. Dá pra seguir as tochas pra ver pra próximo, qual é o próximo lado pra onde você vai. Tá ligado? Então é fácil de saber pra onde você tem que ir. Apesar de, obviamente, parecer mais escuro ali, mas as tochas que tem ali te indicam o caminho pra fora. E vocês veem depois do primeiro surto ali dele falando, imaginando as coisas, vocês veem os Cidos zarpando, correndo pra fora numa velocidade tão sobrenatural quanto a velocidade coberta uma vez atingiu. Eu tô usando a resiliência pra cortar o ar. Mais ou menos isso. O Cido disparou. Tá, no D&D eu não sei, Thiago, desculpa. O Cido disparou e aí vocês têm ainda alguma chance aí de tentar pegar o Cido.
Se vocês rolarem atletismo. E eu não, eu vou deixar a dificuldade ser definida fixa aqui, pra ele não precisar rolar. Tá, eu vou tentar guiar o segundo caos então aí, beleza? O Você está Cid, guiando, ele tá sim, indo quando ele tá chegando na última tocha, ele para, ele começa a respirar mais fundo e fala: não, pera, tá fácil demais. Não é pra cá. E ele começa a correr na direção contrária pra entrar de volta no bonde. E a ideia dele vai ser tipo pegar o bonde de volta. Porque ele estava sendo guiado pra frente. Então pra frente não era o caminho certo. Eu acho que é um bom caminho pro caos. Ver se a Carol Samar acerta o esquema aí. E aí a gente progride. Mas tem que ter o A capiroto Carol dourado. Samar, ela quer um morango dourado. Então eu vou ter que botar um morango dourado pra vocês em algum momento. Eu não sei nem como esse morango dourado vai gerar caos no bagulho. Porque o caos não precisa dificultar. Mas o caos, ele é caos. Pode ser que o caos, dizem que ele é só uma ordem que a gente não compreende. Tá? Então pode ser que o morango dourado seja o caos que auxilie vocês, não sei. Tá? Mas o caos dela já que ela quer será os dois caos vão ser consumidos desse morango dourado, que eu não sei até o que vai fazer. Tá? Viu? Celeste é filosofia. Tá vendo? Mas eu acho que é isso tá aí. mais próximo. Eu acho que, se puder, eu vou rolar desse jeito aí. Vou, tipo, Pode. surtar e go back. E vocês estão dando o movimento do Cido. Se vocês quiserem interceptar o movimento do Cido, então senão ele vai fazer esse movimento livremente. Ele vai, olha tal e volta. Lembrando, eu estou correndo e gritando. Radendo. Eu não tento pegar, não tento segurar ele, porque eu não sei pra onde ele vai. Então ele pode talvez me derrubar também. Não sei se ele vai parar em mim. Eu só deixo ele passar e quando eu vejo. Caraca! Não, é Mas voltar pra é. montanha. O caminho que a gente entrou não fechou por causa da parede escura? Aí é que tá. A princípio ele não parece fechado. Ele parece aberto. Vocês escutaram alguma coisa caindo, tal. Mas é como se aquela massa escura tivesse desaparecido, tá? E aí, vamos aproveitar que a massa escura estava lá. Mas desapareceu. E uma coisa que, como vocês não tinham olhado, imagino que vocês não tinham olhado para trás antes, porque vocês estavam vendo ainda mais ou menos o que apareceu na frente de vocês. E E porque o se ligando Patatinho começou a gritar. no surto do Cido. É quando você tá voltando, uma coisa muito curiosa te chama a atenção, que é um moranguinho dourado. Deixa eu tocar. Logo na parede, assim, no portal da saída, assim, tem um moranguinho dourado, assim, do lado esquerdo, de onde você passaria para sair, né? Que chama muito a sua atenção. Então, o morango dourado excede qualquer coisa, né? Excede a loucura, no caso. Ou ele complementa a loucura nesse nível, porque eu, tipo, tô voltando e eu vejo ele. Uhum. Se ele ganhar Os essa outros importância, também conseguem ver, tá? Se os outros olharem e seguirem seu movimento, eles vão olhar você e vão ver o morango dourado ali. A gente tá olhando em direção do Cido, né? Então. o morango dourado tá aqui à altura. Cara, é o que você conseguiria pegar. Assim, ele tá meio que incrustado na parede, né? Então você tem que fazer uma força pra tirar e pegar. Então, no primeiro momento, não parece interessante pra você pegá-lo, tá? Mas nada que um teste de espírito não resolva. Então eu tô voltando pra trás e eu... Oh, espera. Que isso? E aí, tipo... Surta acaba. Rola um teste de espírito aí. Vamos ver se esse ou espero que é isso. Realmente é um ou espero que é isso.
Ah, está me perseguindo. Opa, um morango dourado. Opa! Ouro. Ouro. E ver o tamanho do morango também, né? Porque da última vez ele era do tamanho de uma cabeça humana. É um morango grande, é um morango grande. Então não cabe ter que botar na mochila. Então. 3 e 4. Vou rolar um bem. Caraca, ele quer muito. Aí, Olha, mas ó. explodiu 2 Ó. vezes. Cara. Conseguiu. Mano, eu peguei a minha picareta e resolvi sacar o morango da parede logo. Porque era a minha Um vez. jogador de Minecraft, ele não sai de casa sem uma picareta. Não, brincadeira. O cara foi fazer alpinismo, né? Era picareta. Todos vocês devem ter uma picareta, corda e tal, Uhum. coisa básica de alpinismo, tá? Então, ok, foi só com a picareta. Então, a primeira coisa que vocês reparam é que quando o Sidus tá chegando mais perto da saída, alguma coisa parece ter deixado ele bem mais calmo, como alguma coisa tivesse apaziguado o surto dele por um momento. E aí, Bezalel e Roberto, pra vocês, não é tão óbvio que o morango dourado possa ter feito isso. Pra vocês, de repente, que diabos aconteceu que ele não prosseguiu? É verdade, Ele né? vai saber. Pra ver que ele. Que é aquilo, né? Que tô vendo. E vocês estão vendo Só ele um- tirar a picareta e tal, Ah, tá. pra pegar Ver o que ele tá fazendo, tá quebrando a parede do negócio. Exatamente. Pra mim ele tá tentando fugir. Eu tô que nem um maluco, pra mim ele tá tentando Cavando. fugir. É o limite do surto. Eu vou cavar até sair daqui. Então, tipo, eu vou rapidinho na direção dele. Retroceder o caminho que eu tava indo. Ô, Cido! Você escuta a voz do Bezalel e agora você está um pouco mais controlado, você ainda acha que estão te vendo. Mas no momento você tá no momento mais ok, vocês estão me vendo? Então, se vou fazer o que eu quiser aqui nessa porra. Justo. Tira a calça e começa a dançar. Se você quiser tirar a calça e começar a dançar, Por favor, não. Zoeira. Eu tô tentando tirar o morango com a picareta, o gancho, o arpel, qualquer coisa que tiver. então, você vai batendo, vai fazendo contorno assim, até que você pega o morango e não parece algo comestível, parece como se fosse uma joia e talvez mais leve do que você imaginava, tá? Você imaginava uma joia mais pesada, como se fosse uma pepita de ouro, mas é quase como se ela não fosse totalmente feita de ouro dentro. Talvez lá a parte dela fosse mais vazia, fosse uma escultura oca de ouro, ou talvez parte dela Ela seja outro tem material. as folhinhas, tem as folhinhas do morango no topo. Tem as Tipo, folhinhas do morango. Eu vou tirar um dos desses cordão elástico da bolsa. Vou passar na parte da folhinha, vou dar um nozinho, vou colocar no pescoço. Eu vou usar o morango no pescoço como um amuleto contra coisas tecnológicas. Um bagulho meio grande, Como mas está ok. muito louco. Você acreditou que. Eu vou andar Você com a tá muito louco, cabeça gente. pendurada no peito. Já ouviram aquele que aparecer pendura uma melancia? Sim. Tô no caminho. Isso, cara. É grande quanto? Não é o tamanho da cabeça humana, né? É menor e tal. Eu tô pensando em alguma coisa, sei lá. Aquelas cabeças de voodoo. O tamanho dessa caneca aqui. Ah não, então tá de boa. Tem De reta boa. É pesado o morango? Não, eu imaginava que fosse alguma coisa mais pesada, mas vocês veem que ele pega um negócio com determinada facilidade. Né? Resiliência, camaradas. Resiliência. A gente chegou próximo dele já ou ainda estamos se Sério, aproximando? chegaram.
Vocês não estão tão distantes, não. Vocês já chegaram perto dele. Eu pego. Só não sei como é que vocês vão lidar com ele. Se vocês vão chamar a atenção dele e tal. Não, ele tá com esse negócio no pescoço, eu pego um e boto na mochila. Não vou pendurar no pescoço. Não, só tem um morango dourado. Se você quiser, você tem que pegar o dele. Não, assim. Ah, só tem um? Que... Ah, então deixa pra lá. Não são três. Eu achei que tinha mais. Tem um morango dourado. A gente viu o morango dourado, né? A gente viu. Uhum. Ok. Mas eu vou dar uma leve ignorada, né? No morango dourado, eu vou pegar ele assim. Vocês viram, o Cido pegou o morango dourado, tirou, tava encostado na parede. Vocês viram o Cido pegando a picareta, tirando ali e tal, e amarrando ali pra fazer o pingente. Eu olho no buraco que tava o morango e tento passar a mão assim se é alguma poeira diferente, se tem algum resquício de alguma coisa. Cara, você passa a mão, é pó de ouro. Mas é ouro mesmo? Ouro mesmo? Ouro mesmo. Misturado um pouco com pedra e tal, mas é ouro. O morango não desperta nada diferente de mim, não é? A princípio, Tirando nada. essa parte de espírito, não tá mudando nada. A princípio, nada. Eu vou chegar no Cido. Eu não sei se ele tá de costas ou não, mas se ele tiver de costas, eu vou virar ele assim pelo ombro, botar a mão em dois ombros dele e sacudir Ele tá de costas pra você nesse momento. Tá de costas, né? Então Acho que eu já tinha virado pra eles já. eu vou virar ele assim, começar a sacudir ele e falar: homem, você está louco? Mas é claro! Você não ouviu os gritos! Mas agora está tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho. Vamos sair daqui. Por favor. Eu olho pra baixo assim e vejo aquele moleque. O que é isso? É meu amuleto. Se eu quiser, eu posso colocar ele na bolsa. Mas eu tô me sentindo mais confortável com ele. Eu vou olhar pro Roberto. Eu olho pra ele pro Bezalel e Não, vocês não dou entendem. de ombros, né? Ele me trouxe até aqui, sabe? No meio da escuridão, ele me guiou até ele mesmo. Na cabeça do Cid. Beleza? Gente, Tudo eu bem, acho que tudo bem. Então, eu acho que um soco com potência ajuda. Acho eu. caraca. Caraca. Então, De verdade, eu preciso sair daqui. Vamos sair daqui. vou também dar de ombros, olhar assim e falar: tá. Já abri uma passagem ali, vamos continuar então. Vocês vão se sentir mais confortáveis se eu colocar ele na bolsa? Eu só Não, preciso ficar perto dele. pode manter. Isso não tá me preocupando tanto. O que tá me preocupando é essa tua euforia Eu repentina. tenho um problema com... A minha família é perseguida pelos Elon Musks e Bill Gates. E esses caras, sabem? Eles estão atrás da gente há muito tempo. E eu não posso ficar perto de nada tecnológico. E essa caverna foi construída por um deles. Ah, com certeza. Dá pra anotar. Eu percebi, é verdade. Contra IA? Jamais. Foi por isso que eu joguei seu celular fora. Agora tudo faz sentido. Ou não. Ai, meu Deus. Tá. Eu tô Obviamente. imaginando que vocês estão interpretando o que o Cid tá falando de uma forma meio cômica, assim, tipo, não é possível que esse cara tá falando isso. Eu não gargalhei desse jeito, porém eu fiquei um pouco desconcertado, né? Fiquei... Tá. Vou aceitar a loucura dele. Já que eu também fiquei louco por um tempo, ele também tem direito de ficar louco. Eu vou olhar assim e falar: mano, vamos sair daqui. Pode ficar com o teu morango no pescoço, eu não me importo, mas vamos sair daqui. Acho que vai fazer bem pra você. Da caverna do Elon Musk. Vou indo em direção à entrada que a gente abriu. A entrada que você
Na real, eu vou meio que empurrando o Cido primeiro, segurando nas costas dele. Vamos. Cido, você pode resistir ou não. Quando ele começa a empurrar, uns 4 passos eu fico tipo, ah, beleza, ele já vai desencostar. Aí no 5º passo eu tipo começo a sacudir o ombro. Se ele continuar, aí eu vou tipo parar e vou pedir pra ele tipo para de me empurrar que tá desconfortável. Quando eu sacudir o ombro, você vai parar de empurrar ou vai continuar? Não, como eu vi que você já tá andando sozinho, eu vou parar. Enquanto você tá tentando levar o seu tal, Roberto, você pegou ali um pouco de ouro e você viu que é realmente pó de ouro. E você olha assim tem vários espelhos e tal. E você tipo eles não parecem refletir exatamente o que tá na parede do outro lado, tá? Espelho. É quase como se ele estivesse refletindo alguma coisa diferente, tá? Isso é uma coisa que chama atenção e alguns desses espelhos até estão no nível de você, no nível da altura de vocês, né? Na parede e na altura de vocês, não estão só nos espelhos que estão na parte mais alta das paredes. Eu olho mais fundo no espelho pra tentar focar e ver o que realmente ele tá me mostrando. Não. Roberto, você vê no espelho assim, tal. E o que você vê não é bem uma reflexão, tá? É quase como se fosse uma imagem, não como se aquilo não fosse um espelho, mas como se aquilo fosse uma TV ou um projetor de alguma coisa e tal. E Eu estava certo. será? Não sei, né? Mas você vê como se tivesse você, né? De frente para um muro enorme, tá ligado? E é como se você se visse em terceira pessoa. Você de frente para um muro enorme assim, tá ligado? E a sua figura que tá ali no espelho, ela tenta espiar, procurando alguma brecha naquele muro, como quem tenta espiar pro outro lado. E na imagem que você tem, você não nem você que tá na terceira pessoa, nem essa imagem dentro dessa coisa que você tá vendo consegue ver o que tá do outro lado do muro. Então eu desisto e... Bom, já que é só um espelho... É bem um espelho, né? Mas você vê essa imagem. Vocês veem o Roberto, Cido e Bezalel, vocês veem o Roberto parando por um tempo pra contemplar um espelho ali e tal. A primeira impressão do Cido, a primeira impressão do Bezalel é que o Roberto parou pra se ver no espelho. Tal. Cido, você tá se perguntando o que o Roberto viu. O Cido ele olha pra trás. Nem o que o Roberto viu, mas por que o Roberto tava vendo vocês três. Porque o que você vê nos espelhos agora, Cido, que é como se fossem não espelhos, mas projeções, de como se fossem câmeras filmando vocês mesmo, onde vocês estão. Todo filme é só um reflexo do passado. Vamos! Tudo isso já passou. Vamos! E Roberto, Como você é? escuta... Todo filme... Eu como sou Roberto, louco, perguntei. cara. Não para pensar. Eu tava falando da Elon Musk há 30 segundos atrás. Foca no vamos.
Então vamos, então vamos. Aí eu começo a andar, eu olho pro Bezalel também de novo e. Cara, Cara, não ele vai olhou dar, pro não vai. aviso. É, vocês. Bom, vocês passam ali o caminho que estava indicando que seria o próximo, né? Então, é bem indicado, quase como se fosse no centro do outro. No centro, né? O caminho de trás, né? Onde vocês vieram para essa primeira sala. Não está exatamente entrando pelo centro da sala, mas essa continuação parece como se fosse no centro mesmo, né? Então é como quem sai de uma sala comunal de um templo, de um espaço, e vai para a próxima sala do lugar, né? Tal qual um castelo que tem diversos passos, diversas salas, ou talvez um templo, né? E essa segunda parte, ela é bem menor, tá? Tem uma mesa de pedra. Vocês, quando vocês vão entrar, ela parece um pouco mais escura, mas assim que vocês pisam dentro dela, as tochas se acendem, né? Então tem uma mesa de pedra no meio e à frente de vocês tem uma parede gasta, então tem uns furos, parece, né, ao longo dessa parede, e do lado esquerdo e direito de vocês tem duas cortinas. Cortinas de. Aquelas cortinas que a gente consegue ver um pouco atrás? Não, cortina é tecido, um tecido denso, né, opaco, então não dá pra ver o que tem atrás da cortina. Perdão, ela tava do lado da gente, eu perdi essa. Minha mente foi pro. Não, é uma sala, tá? Então, não exatamente quadrada, mas a parte da frente de vocês é uma parede de pedra gasta, então tem alguns orifícios ali ao longo da parede pelo qual parece entrar alguma luz ou alguma corrente de vento, tá? E no lado direito e no lado esquerdo, né, tem duas cortinas grandes, opacas, não dá pra ver o que tem do outro lado da cortina, mas tem a cortina ali. Essas cortinas lembra os panos que a gente viu quando a gente viu os primeiros espelhos? Sim. Caralho. Yeah. Tem uma impressão. Eu dateio assim afasto assim as cortinas, vejo, coloco a cabeça pra ver o que tem. Tá aceso o lugar Sim. depois da cortina? Antes mesmo, né? Quando vocês começam a colocar o pé no lugar, as tochas já acendem, muito parecido com antes, né? Que acenderam todas as tochas quase ao mesmo tempo. Só que dessa vez vocês não precisaram fazer nada antes, bastou. Os primeiros passos que vocês deram do lugar já fizeram, quase como se alguma coisa estivesse esperando vocês. Quase como se o lugar estivesse esperando vocês. Eu já vou seguindo o caminho da direita. Sem falar com ninguém. Então, você vê o Roberto indo pra cortina à direita. Quando você abre a cortina, espelho. O que eu vejo no espelho? O que você parece estar refletido do outro lado, tá? E o que você vê é a silhueta de uma figura feminina abrindo um pouco a cortina do outro lado e entrando por ela e fechando. E aí eu vou Uma me figura aproximo feminina do espelho. um bocado familiar. Eu me aproximo do espelho. Desse espelho que você tá olhando agora Pra ou ver. você vai pro outro? Não, pra esse que eu tô olhando agora.
se aproxima, tipo, você vê mais a sua cara, assim, tá ligado? Eu tô chegando perto, vê mais, você tenta ver, assim. Pô, essa cortina não tem nada. Eu volto pra onde tá os dois. Os Porque na minha outros dois, a cabeça tava o princípio, não espelho fizeram como se nada. fosse Como assim? Na sua cabeça tava o Na minha espelho cabeça como? era o espelho como se fosse no Old Side. Muito parecido, tá? Só que... Então, a silhueta feminina lembra muito a filha do Roberto. Entrando pela cortina do outro lado e desaparecendo, fechando a cortina. Ah, tá. Eu tava Mas falando no mudo aqui. eu cheguei perto e aumentou meu rosto. Ah, porque porque você chegou perto. você tá olhando pro espelho. Você chega perto do espelho, você... E a filha do Rob? E a minha filha? É como se a sua filha tivesse entrado na cortina que tá do outro lado, sacou? Que eu falei, tem duas cortinas, uma de cada lado. Ah, você tá narrando da outro lado também. Ah, achei que era. Então parece um dessa espelho normal, tá? Como se estivesse vendo do outro lado. Só que você vê a silhueta reflexo vindo caindo, por trás. foi? Exatamente. Um reflexo mesmo. Só que você vê algo mais desse reflexo, que é a silhueta vindo. É como se você tivesse visto Fora. você e visto a sua filha no reflexo. A sua filha Exatamente. no reflexo atravessou a cortina. Isso. E você aproximou a cara do espelho. Quando você aproximou a cara do espelho, a única coisa que você viu foi sua cara. Exatamente. Ah, sim, entendi. Mas A eu, gente- eu viro de volta, então. De. Eu meio assustado. fiquei falando, só que eu tava no mudo. O Cid ele ignora as cortinas e ele procura só uma porta. Então, tipo, ele não vê o Roberto interagindo com o espelho porque ele acredita que todo mundo tá na intenção de sair do templo da. Desse Eu não lugar. sei. Desse lugar. Desse templo da Big Tech. E Bezalel, você tem alguma ideia do que fazer? Então, pelo menos o Cido tá pensando em outra coisa, né? Mas, tipo, eu consegui pelo menos notar que ele viu um espelho ali dentro, quando ele deu aquela aberturinha. Ele abriu. Então, o que eu entendi é que o Roberto ele abriu a cortina toda. Não sei se ele abriu, fez uma abertura pequena ou se ele abriu a cortina toda. Aí você me fala, Roberto, como é que foi? Então, Não, foi uma abertura completa. Então, completa. Acho que Então você viu o eles espelho. queriam ver. Tá. Mas eu tô. É como se eu tivesse. Bom, agora é difícil de explicar. Mas eu tô conseguindo ver o espelho sem ver o meu reflexo, né? Não, você vê o espelho, ele parece um espelho normal. Você vê o Roberto, você vê o Ah, eu tô Cido. conseguindo me ver também? Ok. Isso. Mas eu vou virar a cara, tipo, mesmo vendo assim, eu vou aproveitar e vou virar a cara. E aí eu vou na outra, eu vou tatear por cima da cortina e ver o que eu sinto. Você viu também o Roberto virando rapidamente pro outro lado, tá? É difícil saber se o Roberto viu pra você, é difícil saber se o Roberto viu alguma coisa ou o quê. E, Roberto, quando você vira, né? Você também vê isso, Bezalel. Antes de você chegar perto da cortina, é como se, pra você, é como se tivesse passado um vento ali, tivesse balançado um pouco a cortina. Então, logo depois que a cortina balança um pouco, você coloca a sua mão ali, parece sólido. Escorrega? Você Dá consegue uma escorregada. passar a mão assim, nada segura a sua mão, não é um tecido extremamente áspero, mas parece extremamente sólido, né? Escorrega como se a superfície atrás fosse uma superfície plana. Lisa, né? Lisa. Aham. Ok. Então, tipo, eu já imagino que seja outro espelho, eu falo, eu não quero ficar travado de novo. Eu me afasto. Não abro a cortina. Eu volto e abro novamente. Quer dizer, o da esquerda, no caso. Você vai agora. Vai abrir total de novo? Ou vai Também. só abrir? Sem falar com ninguém.
Eu vejo que ele tá indo fazer isso. Você tá vendo, ele vai fazer. Vai pegar ele pega ali o negócio e começa a abrir. Ok, Pode então impedir vou... você pode impedir a ação no meio. Não vou impedir, eu vou deixar, só que eu vou fazer como se eu tivesse com... Eu esqueci o negócio de cavalo e vou tampar minha visão assim, pra não ver tanto da direita, tanto da direita quanto da esquerda. Ficar parado só olhando pra frente. O Cido não tá prestando atenção no espelho. O Cido tá tateando ali, ó, as pedras pra tentar achar uma saída, né? Eu imagino que o Cido não tem ido nem pra esquerda nem pra direita, porque ele imaginou que tinha espelhos ali e ele não seria a saída. Né? Então, é como se estivesse procurando uma passagem secreta. O Ciro deve ter olhado rápido, não viu porta, ele tá chegando na parede mesmo. Eu acho que é o mais lógico. Pra ele fazer procurar uma abertura ali. Um botão, uma marca que demonstre uma saída, sabe? Uhum. Mas eles não estão fazendo barulho nem estardalhaço, né? Eles estão, tipo, na calma ali. Estão observando. Mexe na cortininha, tampa o olho, depois eu que sou louco, e aí Vamos lá então. Só antes de continuar, né? Se eu não sei o quão desconfortável tá ficando, mas eu queria falar pra vocês aí no canto esquerdo do Foundry tem um negócio que é como se fosse um capacete de operário, né? Que são as ferramentas de segurança. E aí, se eu estiver exagerando nos gatilhos e tal, vocês podem pedir para eu parar a ação. Vocês podem pedir, tem como continuar, para eu pausar a ação, para você dar uma respirada, tal, para eu acelerar a ação, ou até para eu voltar a gente refazer a ação de um jeito que a gente consiga não passar pelos gatilhos de vocês, tá? Beleza. Beleza? Vou dar um exemplo aqui, né? Então, se eu clico aqui na mãozinha para parar, todo mundo deve ver a carta. Uhum. Então, estou acompanhando aqui pelo segundo layout do OBS, então também vou ver a carta, tá? E pelo Found também. Então, vamos lá. Roberto, quando você abre o outro lado, você vê a sua filha, tal. Ela tá do outro lado, assim, do espelho. E ela, quase como se ela estivesse mais próximo do outro lado, né? E ela acena, assim, pra você. E vai pra dentro da cortina, assim, né? E fecha. E aí rola o ocultismo. Cara, você tem a noção de que Roberto estoura demais, velho. ela é quase como se ela estivesse pedindo. Fecha ao invés, quase como se estivesse pedindo, ao invés de você abrir, né? Ela sai pela cortina, assim, quase como se fosse pela lateral da cortina, né? Porque a outra cortina você abriu toda, então ela sai. E é quase como se ela fechasse a cortina. E Cido e Bezalel, vocês escutam a cortina do outro lado fechar um pouquinho. Tá? Você também, Roberto. Sozinha? Eu vou. Eu me viro normalmente. Eu vou na parede, certo? Eu vou voltar e eu vou, tipo, calmamente andando até o espelho que ele tá. Não vou interferir no que ele tá fazendo, não vou falar nada. Só vou ir andando de uma maneira normal até onde ele tá. Vem cá, o corredor que tá o espelho, ele é só um corredor mesmo ou ele tem Não é alguma um corredor, entrada? a gente tá na sala. Não é um corredor, não. É uma sala, tá? E aí tem os é uma espelhos sala. que É uma ficam sala na com várias lateral. cortinas. Aí presumo que cada cortina Só deve ter duas um cortinas. São duas cortinas só, uma de cada lado, e cada uma das cortinas tem um espelho. Ah, eu pensei que tinham tipo umas 4, 5 cortinas. Não, são só duas, uma de cada lado, tá? A sala não é exatamente um retângulo quadrado,
Mas tem esses espelhos dos dois lados, né? E a frente também, E não tem. a frente também não parece ter uma saída, parece um paredão. Ah, tá. Um paredão gasto, né? Como eu falei, tem alguns furos assim, como se você pudesse enxergar o outro lado, né? Mas, assim, nenhuma saída aparente. Quando eu chegar no espelho com ele, você me avisa. Chegou já, né? E Roberto, mais uma coisa, né? Uma descoberta. Quando você se vira, Roberto, você também vê a cortina se fechando, tá? A sensação que você tem, Roberto, é quase como se ela estivesse pedindo para que você passasse pro outro lado e fechasse a cortina. Eu me viro imediatamente e abro a cortina. Do outro lado lá. Sim. Então, Quando ele for sair, tá. quando ele for andar, Ele vai. Não, você- eu voltei. Eu vou voltei segurar. pra onde estavam os dois. Não, bom, olha só. O Bezalel tá no estilo. Eu tô meio que no centro, né? No centro. Aham. O Ele tá Cido tava procurando alguma saída. Se não parei e encontrou. comecei a ir até você. E aí Aí você. você interagiu com a sua filha. Eu devo estar chegando em você. Quando você estiver indo pro outro espelho, eu quero impedir você. Eu quero parar você, interceptar, não impedir. Quero interceptar você, eu quero conversar com o Roberto. E, Roberto, é isso aí. Se você for pro outro lado, né, pra poder abrir a cortina, antes que você chegue lá, o Cido vai parar na sua frente. E aí, não sei se vai parar na sua frente dele ou se você vai só cutucar e conversar e tal. Não, eu vou parar na frente dele. Vou falar assim: o que foi que você viu dessa vez? Cara, eu vi a minha filha abrindo a cortina e eu agora eu não sei mais o que fazer. Eu tô procurando ela por todo lugar aqui. Calma. Todo espelho que eu olho, eu vejo ela Vamos abrindo voltar no outro espelho. Talvez a gente tenha a chave. Talvez seja através do espelho. Talvez seja atrás do espelho. Ou talvez a gente só deva cobrir eles. Caraca, uma adendo aqui que tem uma parte do Celeste que é através do espelho mesmo. O checkpoint. Mas vamos. O Wilber vai tentar levar ele até o outro lado. Você consegue ainda ver sua filha? Cara, só nos espelhos até agora. Não, eu tô perguntando diante do outro Cido, espelho. você leva ele até o outro espelho? E O Cido, você foi até o outro lado, levando até. Quase como se você fosse olhar o espelho do outro lado com ele, né? Mas eu, tava evitando, olhar o espelho diretamente, sabe? Eu tô, olhando pra baixo e pra ele. Eu quero saber antes dele o que foi que ele viu, pra depois interagir com o espelho. Porque a minha intenção é interagir com o espelho. Entendeu? Ah, tá. Cido, assim que ele começar a falar, o Cido vai esticar a mão pro espelho pra tentar colocar a mão no espelho. E se ele não conseguir atravessar ou encostar no espelho, ele vai encostar o morango dourado no espelho. Como se o morango dourado fosse abrir alguma coisa ou fosse ajudar ele a passar pelo espelho. Então eu imagino que você vai conduzir. Ele falou já pra você sobre a filha, então eu imagino que você vai conduzir ele pro espelho do outro lado, né? Aham. Conforme você se aproxima do espelho do O outro espelho lado. aberto, né? A gente tá falando. O espelho tá aberto. Tem que estar um pouquinho fechado, porque, como eu falei, né? A cortina meio que se mexeu sozinho. Quando você tá se aproximando, aquele seu morango dourado, ele começa a... Você sente, como todos vocês sentem, né? Que é como se aquele morango dourado começasse a emanar alguma coisa. E... o fundo dos espelhos, assim, fossem se distorcendo. A parede na frente de vocês também, como se ela fosse se corroendo, tal. Não é mais... E os espelhos continuam ali, né? Mas a parede é como se ela estivesse se corroendo. Quase como se o murão estivesse agindo com o espelho e aquilo estivesse fazendo as coisas ao redor de vocês mudarem. E aí, Bezalel, você tá assim... Tá tentando evitar olhar para os lados, né? Tá olhando para frente e tal. E você vê a parede ruindo, quase como se fosse areia. E areia pura, farinha de pedra e tal, se espalhando pelo chão.
e à frente de vocês, quase como se vocês estivessem em outra realidade. E é como se estivessem dentro de uma caverna iluminada por uns cristais roxos e tivesse uma vegetação muito retorcida, espinhosa dentro dela. Ainda mais à frente tem outros espelhos e tal, e em alguns lugares assim, né, nesses espelhos assim, que se estendem ao longo do caminho, né, o Roberto vê imagens da filha dele, ainda do enterro da filha dele. A filha dele no caixão. Tá. O Cido, se eu puder fazer uma ação agora antes, a minha bolsa provavelmente tem alguma marca, né? Alguma coisa escrita. Se não tiver a bolsa, pode ter no tênis, alguma coisa assim. Eu quero olhar para ver se o que está escrito na minha bolsa, ou no meu tênis, ou na minha roupa, onde eu achar alguma coisa escrita, está escrito normal ou ao contrário. Tá escrito normal. Tá escrito normal? Tá escrito normal. Uma coisa importante, né? Da mesma. Eu imagino que a princípio vocês jogaram pra frente, tá? Então não vou falar outra coisa. Então tem outra coisa importante, mas vocês estão olhando pra frente, então eles viram a parede ruir, virar pó, se estender à frente e abrir uma extensão à frente de vocês como se fosse pra uma outra dimensão. Eu vou seguir nessa direção. A minha intenção de olhar se estava tudo ao contrário é para ver se, tipo, eu seria um corpo estranho nessa dimensão, sabe? Como se eu estivesse olhando, como se eu estivesse dentro do espelho, sabe? Como se, tipo, eu fosse conseguir ver algum detalhe que eu, tipo, tô no reflexo agora. Isso o Cido pensando. Eu só tô colocando pra tipo, ter a pista do que vai ser. Eu tô indo na direção. Bezalel, você... Eu quero olhar... Desculpa. Termina aí, vai. Eu queria rolar, procurar percepção, ocultismo, alguma coisa que eu vou olhar em volta agora com mais atenção e tentar identificar o que é isso e onde eu tô. Você quer identificar o que é isso? É ocultismo. Bezalel, quando eu puder fazer o teste, você me avisa, beleza? Pode rolar já, enquanto eu vou narrando aqui as outras coisas, tá? Bezalel, o que você vê, né? O que você veria você não vê espelhos, né? O que você vê é como se você se visse de fora, tá? E você se vê... Lembra daquela imagem mais perfeita que você tinha de si mesmo? Você vê aquilo de você... como se estivesse vendo de fora aquela imagem de você, mas uma imagem meio cansada, confusa, assim, perdida numa escuridão, como se tivesse sabe aquela spotlight, uma luz de destaque sobre você e você não conseguisse. Quando você passa em frente aos espelhos, então, fica mais evidente, porque é como se estivesse refletindo você, os seus movimentos. Se você mexesse ali, você veria a imagem de você fazer os movimentos, mas no restante você não vê nada, né? É como se não refletisse você, mas não refletisse o outro lado. Eu vou então, tipo, notar que é o meu reflexo, querendo ou não, né? Nesse jeito que você explicou, e eu vou tentar encostar nela. Bom, vocês estão vendo o Bezalel encostando no espelho. E Bezalel, você encosta no espelho, mas e o momento que você encosta é quase como se você tivesse um choque e aquilo empurrasse você para trás. Não, ou talvez um choque, ou talvez um calor assim, como se estivesse quente, tá ligado? Entendi. Mas aquilo repele a sua mão. Para trás aí eu noto que aconteceu a mesma coisa, como se ele realmente fosse um reflexo? Você se mexe como você, tá? Como se ele tivesse colocado a mão, também tivesse a mesma reação. Mas dessa vez eu não tô fissurado pela imagem, né? Eu só tô vendo. Ok. Não tá.
Eu vou olhar assim pra trás, pros dois no caso, e aí apontar e falar, vocês estão vendo isso? Eu ouvi. A gente Vocês viu? escutaram ele falando, mas o que vocês veem são coisas completamente diferentes. Pra você, Cido, é como se vocês três estivessem ali e o que você vê é como se fosse um reflexo. Pra você, Cido, é como se fosse uma filmagem de vocês, né? Não são espelhos, são como se fossem projetores projetando imagens de câmeras olhando vocês. Cada espelho de um ângulo diferente, uns de cima, outros pela direita e tal. E para você, Roberto, também é como se fosse uma imagem que projeta o caixão da sua filha, assim, né? Já perdemos tempo demais lidando com esses agentes da tecnocracia. Vamos embora. A dimensão se estende até vocês, como se fosse um caminho longo, né? E do outro lado, dá pra ver como se fosse um portal por onde entra uma luz, né? Como talvez a luz do sol. O Cido segue. E você tá indo nessa direção, não sei vocês, né? Mas Cido, você vê sair do portal uma figura feminina. Vejam, a resposta. Ela ainda está lá. O caminho ainda está lá. Pra frente. Ela quem? é uma figura feminina olhando pra vocês. Bezalel, se você olhar, não é nada reconhecível, tá? Também ninguém é reconhecível por Cido. Todo mundo tá conseguindo ver de boas? Todo mundo consegue ver a mesma figura. Eu falo assim, cara, espero que não seja a Madeline, porque senão, cara, a gente passou isso aqui tudo, ela já tá lá do lado de fora. Não é a Madeline, é sua filha. Mas Não tá o esquadrão que controlou ela. reconheço, Você reconhece. eu vou chegando perto. Passo Então, rápido. tá o Cido e o Roberto indo na direção da filha do Roberto. O Cido não sabe quem é, mas o Roberto sabe. E Bezalel, você tá vendo eles se dirigirem até ela. Vocês conhecem? Pergunto, sei lá. Cara, é minha filha. É Beatriz. A gente sabe que a filha dele tá morta, né? Tu já falou isso pra gente, né? Sim. E no que Sim, vocês meu se pai. aproximam dela, ela vai andando na direção de vocês. Também. Eu Ei, vou. Roberto, você não precisa do amuleto. Eu também tô Abriu. vendo. Eu abro um sorriso e continuo andando. Eu Sabe, de vou felicidade. interromper o Roberto. Eu vou chegar assim, dar uma andadinha um pouco na frente dele e botar a mão assim no peito dele, impedindo ele de andar. Roberto, Bezoléu, ele não precisa do amuleto pra ver. Não tem problema Não. nenhum. Eu sei, eu também tô vendo, mas Vamos? você falou você falou em voz alta que é sua filha, né? Sim. Sim. Pelo menos foi o que eu entendi. Roberto Então. falou que é a Beatriz. É, Sim. Roberto, sua filha tá morta. Cara, ela tá aqui na frente. Bezoléu, Eu sei que ela tá morta, mas. o dono do hotel também tava. Mas eu não acho que, sei lá, é muito estranho a sua filha. Obviamente, a gente já tá vendo muita coisa estranha aqui, mas É isso. por que... Cara. Somente um plano. Existem vários planos. E nesse plano que minha filha tá, depois que ela morreu, eu tô tentando ter um contato com ela, e isso já tem uns 5 anos, mais ou menos. E eu vim pra cá justamente pra isso. Eu tô tentando ter um contato com esse plano para justamente vê-la. Então, é ela. Eu também acho. Eu tenho certeza. Olha, vocês pararam. Mas Eu ela. continuo. Eu fico com cara de o maluco Cido, falando isso. você tá falando, conversando ali com o Bezalel. E você vê o Cido indo um pouco na sua frente.
E Cido, você vai andando até algum momento e deixa eu ver se tem alguma coisa específica pra isso. Rola perceber. Posso explicar qual é a do Cido antes do teste? Pode Aí explicar. você. Pro Cido, ele tá preso mesmo dentro dessa armadilha que ele caiu, dentro dessa coisa das telas. Uhum. E a menina a resposta que o Roberto escolheu. 2, a chance dele estar ali sem ser sozinho. E 3, quem tá diante da única coisa que parece uma saída do lugar. Então, mesmo que a menina aparecesse, soar como alguma coisa perigosa para ele, pro Cido, ele tentaria chegar lá, ele tentaria checar isso mesmo antes do Roberto. Porque o que ele tá querendo? Ele acha que nada vai ser mais perigoso do que as telas. Mesmo se ele encontrar tipo, alguma coisa fatal. Ele acredita mesmo que a menina vai ser uma coisa boa pro Roberto. Mas se não for, ele não quer ficar sozinho. Ele quer sair dali e quer que eles vão junto. Então, tipo, ele tá mostrando que ali é o caminho por causa disso. Não sei se isso ajuda a saber que teste que eu vou fazer, mas é o que é a pegada do que ele tá fazendo. É o que tá me guiando, né? Pra atitude dele, assim. Uhum. Mas não ajuda porque você vai rolar perceber, porque é uma coisa que você vai ver se existe ou não. Foi mal, achei que... Mas a pegada eu entendi tudo que você quer ir na direção e tal. Vai rolar perceber. Que é a minha pior característica. Aí Perceber nunca dá bom. ele não percebeu. Ele não percebeu. Eu vou interagir, tomar um chá, cumprimentar a sua filha com abraços e beijos, mesmo que ela não esteja ali. Calma aí. Abraços. Gente, vocês veem o Cido. Né? O que acontece? Você tá andando na direção dela, né? Que é a última coisa, a última barreira talvez fosse saída. E você se choca muito violentamente com uma parede de vidro fino, porém extremamente resistente. Então, você bate o seu corpo, você bate a sua cara, a sua cabeça. Aquilo dói de um jeito. Rola vigor. Você sente o impacto do negócio e você, por um momento, parece que o Cido vai desacordar. E você vê o cabelo dele mudando de cor e ele se mantendo de pé. E aquela figura que era a Beatriz, que talvez vocês não escutaram a voz, mas certamente o Roberto, na voz, a voz torcida, quase como se fosse uma entidade. O que ela disse? Pera aí. Vocês cometeram o pior erro vindo atrás de mim. Vão embora, me deixem em paz. E ela dá uma batida, o vidro vibra de tal forma e aquilo empurra vocês para trás, tá? E nesse empurrão que ela dá, joga vocês para trás, de volta contra a parede do outro lado, e que a gente encerra aqui a nossa sessão. Deixa eu falar um negócio pra ver se ia ser possível. E aí, se desse encerrar um segundo depois, eu só queria tentar um bagulho só. Não vai rolar, né? Vamos ver, depende que você quer tentar. Eu queria ou gastar um Bane e uma fadiga, tirar o morango do peito, me concentrar no bagulho de manter. Ela bate no vidro, o Cido vai fazer não com a cabeça e ele vai bater o morango contra o vidro, como se fosse a intenção de quebrar. Aí, tipo, eu não preciso que você, tipo, continue a cena, mostre que vai... tipo, pode ser o morango batendo no bagulho, mostrando rachando, ou não mostrando nada. Mas você entende? Ele concentrasse a intenção toda no morango pra resistir e batesse no bagulho com o morango. Então rola o Bane, tá? Eu vou indicar que você tá querendo colocar alguma coisa na história. Você, antes dela bater, né? Então, vocês não vão voar ainda,
Mas vocês vão ver o Cido e ela fazendo a mesma coisa mais ou menos ao mesmo tempo, mas encerraremos a nossa sessão aqui e ficaremos Beleza. no cliffhanger do Valeu. que vai acontecer nessa batida dupla. Então é isso, galera. Então, nossa hashtag espelho meu, que tal? Então, galera, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que veio assistir e ficou até o final. Quem não ficou até o final, quem vem depois, muito obrigado. Então, um beijo para vocês.